Construir versus destruir. Ah, entenda, são dois processos antagônicos. E muitas vezes, para que um aconteça, você precisa que o outro aconteça primeiro. Então, por exemplo, toda vez que você quer destruir alguma coisa, porque essa coisa foi construída, ou por você ou por alguém, em algum momento. Se você quer destruir a condição social da sua família para elevar para o próximo nível, se você quer construir uma nova condição social para sua família, você vai precisar destruir um legado de pobreza ou um legado de coisas, de um trabalho, de um ofício da sua família que levou vocês até aquele patamar e estagnou vocês naquele patamar durante anos. Se você quer mudar, se você quer construir uma coisa, na grande maioria das vezes você vai precisar destruir outras. Se você compra um terreno, o terreno tá limpo. E aquele terreno tem alguns matinhos e tal, mas aí você quer construir, ele não tem nenhuma construção. O que você vai precisar fazer? Você vai precisar destruir o chão, aterrar coisas, colocar um alicerce, ou seja, você vai destruir a forma original. Ninguém chega e constrói no terreno do jeito que ele está. Você precisa destruir o chão para afincar as bases para construir outra coisa. E se um dia você não quiser mais aquela coisa e quiser construir outra no mesmo lugar, você vai precisar destruir aquela construção que um dia foi feita para colocar outra no lugar. Da mesma forma são os nossos hábitos, pensamentos, emoções. São as coisas que nós construímos até aqui, que nos trouxeram até aqui e que não vão nos levar mais adiante. Porque tudo que você fez até aqui te trouxe até aqui. Se você quer ir adiante, você vai ter que fazer coisas novas para ir adiante. Ou continuar fazendo pouquinho em pouquinho até chegar naquela coisa nova. Mas em algum momento você vai precisar mudar a atitude que você está fazendo. Por exemplo, esse treinamento Detox de Pornô foi gravado durante uma semana, certo? Então, você pode estar vendo eu com a mesma camisa, mas essa camisa ficou aqui no meu estúdio. Então, o tempo todo, tipo, eu tirava a camisa, deixava a camisa aqui no estúdio, ia fazer outra coisa e tal. Então, todos os dias eu gravava um pouquinho, porque eu sabia que se eu fosse gravar ele todo de uma vez, não ia sair legal. Eu ia acabar me passando, ia acabar ficando muito cansado. Então eu tirei 1h30 todos os dias e gravei os pouquinhos. Por que eu fiz isso? Eu desconstruí algo que eu estava fazendo na minha agenda. Eu destruí algo que eu estava fazendo na minha agenda. Bloqueei aquele horário daquele algo, que provavelmente era alguma besteira. Ou não era algo importante que não ia me levar adiante. Ou era alguma coisa importante, mas não era urgente de se fazer como esse treinamento é. Sabe? Então não tinha a conexão que esse treinamento tem. E eu não tinha a conexão que esse treinamento tem com o meu propósito de vida. E eu não tinha a clareza naquele momento de que aquilo que eu estava fazendo antes de separar o tempo de gravar esse treinamento, eu não tinha clareza de que aquele momento ali que eu estava fazendo, aquilo que eu estava fazendo naquele horário, nesse horário que eu estou falando com você, de 8h30, de 8 às 9h45 da manhã, que esse horário aqui era alguma coisa que ia me trazer um retorno. E eu tenho a clareza que gravando o detox, acabou. Eu não vou precisar ficar gravando. Entende? Então é uma coisa que eu vou fazer uma vez e que vai ficar lá girando. É o meu moinho, vai ficar lá girando. É um treinamento que vai ajudar muitas pessoas, milhares de pessoas, e que já vai ficar rodando. Eu não vou precisar gravar de novo, a não ser numa mentoria ao vivo, a não ser que eu vá dar uma palestra numa escola. Faz sentido isso pra você? Se isso faz sentido, eu quero que você entenda. Construir versus destruir é exatamente essa relação. Toda vez que você quiser construir algo novo, você vai precisar destruir coisas velhas. E aí entra o conceito do tempo cíclico. O tempo, eu não percebo, e ninguém que é emocionalmente desenvolvido e tem um nível alto de desenvolvimento humano, nenhum deles que tem um nível alto de desenvolvimento humano, percebe o tempo de forma linear. O tempo é cíclico. Cíclico. É o que os alemães vão chamar de Zeitgeist. O que acontece com o Zeitgeist? E você vai entender por que eu estou falando isso.
Mas o que acontece com o Zeitgeist? Basicamente, a vida ela é percebida em ciclos. Ciclos de 7 anos, aproximadamente. A vida ela é percebida em ciclos. O dia é percebido em ciclos. A semana é um ciclo. O, o mês é um ciclo. Entende? O ano é um ciclo. Então, pensa comigo. São microciclos dentro de um ciclo maior, que é o ciclo da vida, que vai, vai tendo pequenos ciclos de 7 anos. E a vida como um todo é um ciclo, um grande ciclo. Então você tem a sua fase criança, né? Olha como é. Você é criança, adolescente, adulto, né? Aí você começa a envelhecer, maturidade, e aí cheguei aqui, maturidade, volta a ser criança. Porque a velhice, você volta a ser dependente, você volta a, pelo menos deveria voltar à humildade, você fica uma pessoa que presta mais atenção nas coisas, que não tem mais tantos motivos para conquistar coisas na vida, porque sabe que a vida está no final. Não tem ambição, assim como a criança. Então, você volta a ser criança. Essa é a do ciclo da vida. E é por isso que eu estou te falando isso. Porque construir e destruir tem tudo a ver com o Zeitgeist. Porque toda vez que você percebe que um ciclo está acabando, e eu posso falar sobre isso em outro momento, mas toda vez que você percebe que o ciclo está acabando, você vai precisar destruir algumas coisas para construir outras. Por exemplo, toda vez que você vai mudar de fase no jogo da vida, você está ali dos seus 21 aos 28. Você vai precisar destruir coisas que você construiu até os 21, algumas noções, algumas ideias, alguns conceitos de vida, para construir outros. E para conquistar outras coisas, você vai ter que abandonar coisas que você cultivou até aqui, que você construiu até aqui, para construir outras. Até os 21 você é um cara, depois dos 21 você é outro cara. Até os 28 você é um cara, depois dos 28 você é outro cara. Consegue entender isso? Pandora vai passar aqui latindo, reclamando com o vizinho. Tá passando um carro de polícia por aqui por perto, e aí a Pandora sempre fica meio maluca assim. Então, se a Pandora latir, releve, tá? E vamos lá. E por que eu tô falando isso? Porque agora, a próxima aula, eu começo a dar ferramentas e eu vou dividir essa aula das ferramentas em 3. São as ferramentas práticas que mudaram a minha vida, a vida dos meus alunos, a vida dos meus liderados, certo? E por que eu tô te falando isso? Porque você vai precisar desconstruir algumas coisas para construir outras. E são coisas sérias. São coisas que você talvez achasse que não devesse. São coisas que, quando eu falar, elas vão gerar conflito em você. São coisas que, quando eu disser, você vai ficar... Você pode até ficar chateado comigo. E você tem todo o direito de não fazer. Mas não vai ter direito nenhum de reclamar dos seus resultados, se você não fizer. Faz sentido isso pra você? Então, eu quero te convidar a pensar que um ciclo está se fechando. E eu quero te convidar a uma nova fase. A uma fase onde você... E eu vou dar as ferramentas para você desconstruir as coisas. Mas é necessário que você desconstrua esse seu eu até aqui emocionalmente debilitado, consumidor de pornografia, masturbador, sabe? Porque a masturbação é o sexo fora da vida. Então, alguém que vive a vida mesmo, que vai transa mesmo, valendo, na vida, sabe? Quer se relacionar com a menina, vai lá e se relaciona com a menina. Tá? Ser homossexual, você quer se relacionar com o cara, vai lá e se relaciona com o cara, mas presencial, não mais... Entende isso? Você entende o que eu tô falando? Então, fica comigo, porque esse módulo é muito importante. Vão ser 3 aulas e a gente já está caminhando para a reta final do treinamento. E eu estou muito, muito orgulhoso de você. Estou muito feliz que você chegou até aqui, porque eu sei que as coisas que a gente tratou até agora vão mexer com o seu intelecto, vão mexer com quem você é. E você, ao terminar esse treinamento, realmente não vai ser mais o mesmo. Mesmo que você não mude de atitude, mas você vai ter uma outra visão sobre as coisas.
e isso vai incomodar você, e no momento certo, no seu momento, você vai voltar aqui e vai pôr em prática, ou você vai pôr em prática agora, porque é isso que os campeões fazem. E quando você puser em prática, você vai ter uma mudança imensurável, tá? Então, vamos nessa. Vamos começar com as ferramentas.